Olá, eu sou a professora Rose Costa, do componente curricular de Educação Física, e hoje eu vou estar trabalhando com vocês, alunos da primeira série do ensino médio, sobre o tema Ampliação dos conhecimentos interdisciplinares, especificamente o esporte relacionado às culturas indígenas, tá bom? Essa é a nossa aula 14ª. Antes de iniciar esse tema, eu gostaria de lembrar a vocês que na aula passada nós trabalhamos a questão do esporte profissional e a influência da tecnologia no melhoramento dos mesmos, ok? Lembra que eu deixei para vocês aquele recado do quanto os esportes avançaram com relação à influência tecnológica, tá bom? Vamos voltar para o nosso tema aqui, que é os conhecimentos interdisciplinares relacionados à cultura indígena. Bom, para que a gente possa trabalhar a questão dos esportes com a cultura indígena, primeiro eu quero trazer alguns dados para vocês, tá bom? Os índios no nosso Brasil. Nós temos hoje 211 milhões de habitantes no nosso país. Dentre esses 211 milhões de habitantes, nós temos aí 881.935, segundo os dados de 2019 do IBGE, de população acriana. Ok? E a gente tem de população indígena 896.917 mil com base em 2010. Ou seja, proporcionalmente, hoje a gente tem uma maior população indígena no país do que o quantitativo de população do nosso Acre. Então vejam o quantitativo, graças a Deus, ainda de população indígena que a gente tem, em que se pese que a gente talvez não entenda a importância ainda dessa população. E por isso se faz necessário a gente estar com essas aulas maravilhosas para estar conversando e dialogando com vocês sobre a cultura indígena, tá bom? Foram registradas ainda mais 274 línguas indígenas. Olha que acervo cultural maravilhoso nós temos aqui no nosso país, tá? Segundo o censo do IBGE de 2010, existem mais de 305 povos indígenas que somam 896.917 pessoas. Destes, 324.834 mil vivem nas cidades, infelizmente, e 572.083 pessoas em áreas rurais, o que corresponde a 0,43% da população total do nosso país. Bom, da nossa população indígena aqui com relação às regiões do nosso Brasil. A região norte é onde a gente tem a maior concentração dessa população indígena, seguida pela região nordeste, em terceiro a região centro-oeste, depois a sudeste e por último a região sul. Então na região norte a gente tem, como eu acabei de dizer a vocês, a maior concentração de populacional indígena e que fica o estado de Amazonas como campeão do maior número de índios da nossa região norte. Na região sudeste, o estado da Bahia, na região centro-oeste, o Mato Grosso e no sudeste, São Paulo. E finalizando no sul, Rio Grande do Sul, ok? Bom, as etnias no nosso Brasil. O Censo Demográfico de 2010 também mostrou a existência dessas 305 etnias diferentes no nosso país e 274 línguas indígenas, né? Com exceção das línguas ainda de outros países. A gente está falando especificamente aqui só do nosso país. Então veja algumas etnias e as suas populações segundo o IBGE. A gente tem aqui a etnia ticuna, que tem mais de 46 mil índios, a gente tem o Guarani Kaiowá, que tem mais de 43 mil, o Caiangage, com mais de 37 mil, o Macuxi, com mais de 28 mil, o Terena, com mais de 28 mil, e eu coloquei aqui o Axaninca, que é uma realidade nossa aqui, uma realidade acriana e dos países que fazem fronteira aqui com a gente, com, infelizmente, um número, se a gente comparar com os números das outras etnias, ainda pequeno, mas que, graças a Deus, nós temos aqui, com um número de 1.645 em população no Brasil. Tá? Bom, a gente conheceu um pouco dos dados desses índios no nosso país, agora eu quero trazer um pouco mais para a nossa prática cotidiana, que é a educação física, que é o esporte. Então a gente muitas vezes não sabe que nós brincamos e que nós jogamos muitos jogos que vêm dessa cultura indígena, que é a nossa herança cultural. E eu elenquei aqui algumas brincadeiras para vocês entenderem um pouco disso. A primeira brincadeira é a peteca, é aquela bolsinha que tem umas peninhas que a gente bate embaixo dela e que
o objetivo dela é sempre que ela fique no ar, que ela nunca caia. E eu trouxe para vocês verem aí um pouco dela feita pelos próprios índios, produzido com pele de animais e com penas de animais também. A gente tem o peão, produzido por cabaça e madeira. A gente tem o bilboquê, que eles chamam de coquita, que é um materialzinho feito aí de madeirinha também, que o objetivo é encaixar a bolinha no palito. A gente tem o arco e flecha, que é tradicional em todas as culturas indígenas, tanto dos outros estados como aqui das nossas etnias do Acre. E a gente tem também o tobidoé, que é uma espécie de bumerangue que eles atiram para ver a questão do dimensionamento da distância desse aparelho ou desse instrumento, tá bom? Que são brincadeiras, eles têm um cunho lúdico, essas que eu estou mostrando para vocês. Agora a gente vai trazer um pouco das brincadeiras que elas têm mais um cunho competitivo, que depois, mais lá na frente, vocês vão entender que elas se transformam em esportes de competição, tá? O primeiro deles é o cabo de guerra. Quem nunca brincou de cabo de guerra na infância? Todos nós brincamos de cabo de guerra. É de origem indígena, altamente praticada em todas as etnias e em todas as culturas do nosso país. A gente tem a canoagem, que para nós já é esporte olímpico da prática profissional, que eles também praticam de forma lúdica e de forma competitiva. A gente tem a corrida com tora, que é muito interessante, se vocês puderem acessar depois na internet, buscarem para vocês verificarem. Trabalha força física, trabalha velocidade, trabalha conjunto, trabalha equipe, tá? A gente tem também o futebol de cabeça, que é o It, é um nomezinho até mais complicado, mas que eles jogam praticamente deitados o tempo todo, a bola não fica no ar, a bola fica no chão, a bola é feita mais de uma espécie de material feito de coco, é bem diferente do nosso futebol tradicional, mas que é muito trabalhado nos indígenas, tá? E as lutas que já é da essência da cultura indígena mesmo, essa coisa da competitividade, de mostrar quem é o mais forte, de mostrar quem tem mais condições. Bom, vocês sabem o que é JMPI, Jogos Mundiais dos Povos Indígenas? Vocês sabem que existem esses jogos? E vocês sabem que a última edição deles aconteceu aqui no nosso país, aqui em Tocantins, em Palmas, em outubro de 2015? Existe. É uma coisa maravilhosa também para depois vocês estarem pesquisando. Deixo lá no finalzinho o link para vocês estarem dando uma olhada, tá? Ele promove muito a cidadania indígena, demais, vocês não têm noção. A integração e o intercâmbio desses valores culturais das diversas etnias do nosso país, bem como dos países vizinhos também. Não é uma competição só do nosso país, a gente tem outros indígenas de outras etnias, de outros países que também participam dessa competição, tá? Ele tem 16 modalidades, que eu vou mostrar um pouco dessas modalidades para vocês aqui. E eles trabalham muito essa lógica da integração, como eu já havia dito, como também da demonstração, deles conhecerem as diversas culturas das diversas etnias nessa lógica da competitividade, tá? Então, as disputas, elas são divididas em jogos de integração, como eu havia dito, e eu trouxe um exemplo para vocês aqui, que é a questão do futebol masculino e feminino. Tem ainda as corridas com tora, corrida de fundo, tá? A canoagem também é um exemplo de esporte de integração. Trouxe aqui especialmente para vocês as indígenas, as mulheres praticando futebol, que eu amo muito e que eu acho assim interessantíssimo, de uma cultura riquíssima para vocês estarem pesquisando também. A gente tem também os jogos de demonstração. A conotação desses jogos de demonstração, ela é um pouco diferente, porque daí cada etnia vai mostrar as particularidades e as especificidades de cada povo, mas ainda na lógica da disputa e da competição, dentro da própria etnia, tá? Então a gente tem nessa lógica desses jogos de demonstração, o objetivo de incentivar e resgatar as práticas tradicionais daquela cultura, não só da cultura dos brancos ou das culturas das outras etnias, da própria cultura daquela etnia. Então são exemplos aí, o futebol com a cabeça, que já é uma outra modalidade aqui, o jauari, que é lançar dardos no corpo do adversário, o acô, que é uma espécie de revezamento com bambu, assim como acontece o revezamento de corrida com a gente com bastão, eles fazem uma espécie de revezamento com bambu, o cagote, que é uma modalidade com flecha, o caipi, que é o arco e flecha, e o roncran, que é o jogo com bastões e bolas num campo, parecido com o campo de futebol.
Pode jogar 10 ou mais atletas, como eu disse a vocês, é uma espécie de campo de futebol, onde cada atleta tem um bastão que eles chamam de bordana, tá? E o objetivo é rebater uma bola feita de coco. E o objetivo, obviamente, é fazer, como se fosse uma espécie de gol, ultrapassar uma linha na linha de fundo. É como se fosse um esporte de futebol americano, só que no futebol americano passa o atleta e a bola, e no caso do home run, é a bola especificamente que vai passar essa linha de fundo, tá? Então, vocês sabiam que aqui no nosso Acre já aconteceram os Jogos Indígenas do Acre? Já aconteceu, sim. E a gente teve também várias modalidades esportivas e algumas edições, tá? Nessa última edição que aconteceu em 2013, na aldeia Poianaua, ela aconteceu várias modalidades, como eu disse a vocês, e a etnia que mais conquistou primeiro lugar foi a etnia Axaninca, é uma curiosidade para vocês. A que ficou em segundo lugar foi o Contanauas e a terceira foram os Nuquinis, ok? É uma curiosidade para vocês saberem que aqui no nosso Acre também já aconteceram os Jogos Indígenas e que, se Deus quiser, logo nós teremos outras versões aí desses jogos, tá bom? Mais uma curiosidade agora sim para finalizar com chave de ouro. Vocês sabiam que nós temos um jogo online inspirado na nossa cultura indígena? Ele se chama Os Caminhos da Jiboia e ele foi inspirado em uma tribo lá do Jordão. Esse jogo foi lançado em 2016 e ele trata da aventura de dois irmãos gêmeos, um menino e uma menina, que eles fazem vários desafios até se tornarem pajé, tá? Ele foi inspirado na etnia Runi-Kuin, que precisa especificamente trabalhar essa lógica da cultura, de como você vai fazer para se tornar um grande pajé, um grande homem dentro dessa etnia. O criador aí foi o antropólogo paulista Guilherme Menezes. Deixa essa curiosidade, pesquisem depois, verifiquem como é que é esse jogo. Bom, estou finalizando aqui, deixando um exercício para vocês refletirem, para vocês depois interagirem, para vocês me dizerem se vocês gostaram da aula e se vocês entenderam um pouco da importância da cultura indígena no nosso país e no nosso estado, especificamente relacionada às brincadeiras e jogos e às práticas esportivas, tá bom? Então, o nosso exercitando vai lá. Esporte e cultura, análise acerca da esportivização das práticas corporais nos jogos indígenas. Nos jogos dos povos indígenas, observa-se que as práticas corporais realizadas envolvem elementos tradicionais, como as pinturas e os adornos corporais, e modernos, como a regulamentação, a fiscalização e a padronização. O arco e a flecha e a lança, por exemplo, são instrumentos tradicionalmente utilizados para a caça e a defesa da comunidade da aldeia. Na ocasião do evento, esses artefatos foram produzidos pela própria etnia, porém, sua estruturação como modalidade esportiva promoveu uma semelhança entre as técnicas apresentadas com o sentido único de competição. Bom, com base nessa premissa, a relação entre os elementos tradicionais e modernos dos jogos dos povos indígenas desencadeou a padronização de pinturas e adornos corporais. A. Sobreposição de elementos tradicionais sobre os modernos. B. Individualização das técnicas apresentadas em diferentes modalidades. C. Legitimação das práticas corporais indígenas como modalidade esportiva. D. Preservação dos significados próprios das práticas corporais da cultura. Bom, vamos lá analisar a resposta juntos? Bom, lógico que a resposta certa é a C. Ele legitimou as práticas corporais indígenas como modalidade esportiva. Tá bom? Bom, vou deixando meu tchauzinho aqui para vocês, deixo os links aí, onde eu busquei me basear para poder montar essa aula com muito carinho para vocês. Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque, deixo o link também ali para vocês, tá bom? Um forte abraço, fiquem com Deus, até a próxima aula.